Fala, meu chuchu, e aí, tudo certinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado, minha consagrada, seja aí muito bem-vindo a mais uma questãozinha revisional para o nosso concurso aqui dos bombeiros do Rio de Janeiro, beleza? Então, galera, essa questão é uma questão que parece uma questão de probabilidade, tem cara de uma questão de probabilidade, mas na real é uma questão que fala sobre inequações, cara. O conceito de probabilidade que a gente usa nessa questão é tipo bem básico mesmo. Então, eu vou abordar a questão fazendo alguns comentários chaves, relembrando algumas coisas, para a gente não errar isso no dia da nossa prova, beleza? Então, essa questão ela diz o seguinte, ó. Duas pessoas combinaram de se encontrar entre meio-dia e 1 hora. Elas também combinaram de esperar até 20 minutos pela outra pessoa depois de chegar ao local do encontro. Assumindo que os horários de chegada ao local de encontro são uniformemente distribuídos no intervalo de 1 hora, que vai de meio-dia às 1, a probabilidade que elas se encontrem no intervalo combinado é... A primeira parada que a gente tem que entender é que existe aqui um intervalo de tempo de 1 hora, né? Ó, um espaço aqui entre os pontos A e B, onde o A seria meio-dia e o B seria 1 hora. Nesse intervalo de tempo, existe aqui um primeiro ponto, que é o ponto de chegada de uma pessoa X, e um segundo ponto de chegada, que seria o ponto de chegada da pessoa Y. Se a pessoa Y chegar até 20 minutos depois que a pessoa X chegar, elas vão se encontrar, concordam? Independente de quem seja a primeira ou a segunda pessoa. Uma outra coisa que a gente sabe é que esse valorzinho de X, olha, tanto o tempo da primeira pessoa quanto o tempo da segunda pessoa, o tempo em que a primeira pessoa chega precisa ser em algum momento entre 0 e 1 hora. Assim como o tempo em que a segunda pessoa vai chegar precisa ser alguma coisa entre 0 e 60 minutos também. Então, temos isso em mente. Pô, a primeira pessoa ela vai ter até 1 hora para chegar, digamos assim. Se está combinado entre meio-dia e 1, a pessoa não pode chegar 3 horas, né? E a mesma coisa vale para a segunda pessoa, tranquilo? Dito isso, a gente tem aqui a nossa inequação. E a nossa inequação fica desse jeito aqui, ó. Módulo. A diferença do tempo entre as duas pessoas precisa ser menor ou igual a 20. Por quê? Independente do horário da primeira pessoa, a segunda pessoa precisa chegar até 20 minutos depois, concorda? E a partir daqui nós temos duas equações. E a primeira equação é a seguinte, olha, se o x for maior do que o y, x menos y vai dar um valor positivo, concorda? E daí a gente só tira do módulo, x menos y menor ou igual a 20. Esse cara é a nossa primeira equação. A segunda equação vai ser a seguinte, vamos considerar que o x é menor que o y. Pô, se o x é menor que o y, esse cara daria um valor negativo. E o módulo do cara negativo a gente multiplica por menos 1. E daí a gente teria essa segunda equação, ó, menos x mais y menor ou igual a 20. Então, vamos traçar aqui o gráfico desse cara? Vamos tentar fazer o gráfico dessas duas inequações e ver qual é a região compreendida desses camaradas? Olha, primeira parada, o intervalo de tempo de toda a nossa região parte aqui da origem, de 0. Aí a gente tem aqui, ó, 60 para cá, 60 para cá, porque o intervalo de tempo para que eles se encontrem é de 1 hora, então a região possível desse evento é tudo isso aqui, entre 60 minutos para um, né, e 60 minutos para o outro. Cada pessoa tem entre 0 e 60 minutos para se encontrar. Dessa região, existe um determinado momento, uma região, uma área, onde os dois se encontram, né? Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro fazer o gráfico desse cara aqui, ó. X menos Y menor ou igual a 20. Esse cara a gente pode melhorar um pouquinho, não pode? A gente pode escrever assim, ó. Menos Y menor ou igual a menos X mais 20. Multiplicando por menos 1, a gente pode dizer que Y seria maior ou igual a X menos 20. Opa, então esse cara começa aqui embaixo do menos 20, o que não é interessante para a gente, porque a gente tem que ter um intervalo ali de 0 a 60. Mas aí esse camarada, ele vem avançando de maneira linear, porque o coeficiente angular ele vai ser 1, até chegar mais ou menos aqui, ó. Certo? Bom, o lance é que quando ele chega nesse ponto, que é o intervalo de 0 a 60, quando o x for 60 aqui, repara, 60 menos 20
é quanto? 40. Então, no x60, que é o limite máximo de tempo, o valor de y aqui, ó, é 40. E daí, gente, a área útil que esse cara fornece pra gente é essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo? A gente vai de 0 até o 60 no x e a gente vai de 0 até o 40 no y. Tranquilo? Vou mudar aqui de cor só para a gente não se embolar. Considerando agora a outra equação, que é esse cara aqui, bom, passando lá o x para o outro lado, a gente tem que y tem que ser menor ou igual a x mais 20. Então esse cara ele já começa aqui ó, de um x igual a 20 e ele avança até chegar aqui o máximo do y 60. Só que quando o y é 60, nessa equação aqui, a gente tem esse cenário, 60 menor ou igual que x mais 20. Pô, passo 20 para o outro lado então, 60 menos 20 tem que ser menor ou igual a x. Esse cara aqui vai dar o quê? 40. Então esse camarada ele acontece aqui ó, no x igual a 40. E daí a gente está buscando aqui, repara, y tem que ser menor ou igual a essa expressão, não é? Então a gente está falando dessa região aqui. Tá vendo? Bom, e nesse quadradozinho aqui que a gente está vendo, é um quadradozinho onde esses caras também vão se encontrar. Tá? Toda essa região aqui que eu grifei é uma região onde esses caras vão se encontrar. Aí vocês vão perguntar, mas pô, por quê? Ali estava branco. É porque eles vão esperar até 20 minutos um pelo outro, certo? Então, essa região que ficou branca aqui é a região onde existe 20 minutos de tolerância, onde um chega e fica até 20 minutos esperando o outro. Por isso que essa região aqui também conta pra gente com uma região útil, que é o intervalo de tempo onde um chegou e fica esperando até o outro chegar. Não sei se vocês conseguem sacar, mas existe aqui duas regiões brancas, ó, que seria essa região 1 aqui e essa região 2. Nessa região 1 e nessa região 2, chega somente um ou chega somente o outro. É uma região onde eles não se encontram. Então, a probabilidade deles se encontrarem vai ser essa área aí, que eu grifei, né, entre verde e vermelho, dividido pela área do quadrado de 60 por 60. Então, gente, o nosso universo é a parte mais de boa de fazer. Por quê? O nosso universo, a área total ali possível, seria 60 por 60. E esse cara vai dar quanto? Vai dar 3.600. Então, isso aqui é a área total, né? A área possível dessa dinâmica. E qual que é a área útil? A área que esses caras podem se encontrar? Cara, é essa área aqui, ó. Basicamente, a gente tem esse trecho aqui. Como é que a gente vai calcular essa área? Bom, a gente pode pensar em mais de uma forma. A gente pode dividir esse cara em dois trapézios, enfim. Para não se matar de fazer conta, repara, se a gente pegar a área desse quadrado, que é 3.600, e tirar as regiões 1 e 2, o que vai sobrar para a gente? A área útil, concorda? E esses dois triângulos são triângulos retângulos desse tipo aqui, ó. Triângulos retângulos de base 40 e altura 40. Ou seja, a área de um desses caras seria a área 1, por exemplo, base 40 vezes altura 40, dividida por 2. Como a gente vai multiplicar por 2 para chegar na área branca, a área que a gente não quer, a gente nem precisa fazer isso aqui, ó. A gente só faz 40 vezes 40. Então, a área branca, a gente pode dizer o seguinte, cara, ó, a área branca, ela é 40 vezes 40 por 1.600. Me ajuda aqui, gente. De 3.600, se 1.600 é a área branca e a área que eles não se encontram, pô, o evento que a gente está buscando, então, a área que é interessante para a gente, basicamente é 3.600 menos 1.600. Essa área precisa ser igual a 2.000. Por fim, a probabilidade deles se encontrarem, então, vai ser 2.000, que é o intervalo onde eles se encontram, considerando aquele trecho de 20 minutos onde um vai esperar o outro, dividido por a área total, que é 3.600. Aí, ó, corta 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Bom, 36 e 20 dá para simplificar por 4, né? Simplificando por 4, olha, 20 dividido por 4 vai dar 5. E embaixo, 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, a probabilidade desse evento acontecer é 5 nonos.
Ufa, foi. É uma questãozinha complicada, né, gente? Pois bem, caso você tenha alguma dificuldade nessa questão, deixa aqui o comentário, faça aqui alguma pergunta. Me estimula a trazer mais conteúdo aqui para vocês, tá? No YouTube. Dá um trabalhão fazer tudo isso. Então, galera, qualquer coisa, tamo aí, tamo junto. Espero ter ajudado. Valeu, falou e não deixa de se inscrever no canal. Valeu? Tchau, tchau.